Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar. Eu acho que tem gente ainda perdida entre prefeitura e aqui, mas vamos dar início à terceira reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano de Prevenção às Chuvas, GTPPC 2025-2026. Eu não vou compor a mesa, porque o painel aqui é diferente de lá e a gente acaba não tendo que ficar aqui, mas depois das palestras a gente compõe. Então, eu informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. E eu pediria a todos que não assinaram a lista, que assinem a lista lá, para que a gente possa computar presença na ata. Primeiro, eu queria justificar a ausência do secretário Naline. Ele está dando uma palestra sobre mudanças climáticas em Santo Antônio do Pinhal. Com essa história da COP, ele foi chamado para dar palestra em todos os lugares do Estado, está uma loucura, e por isso que ele não está aqui, estou representando. Então, eu queria imediatamente convidar o Serginho, da SM Sub, para a sua apresentação, e depois o secretário Osmar Ferreira. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio, eu sou diretor do Departamento de Zeladoria Urbana da SM Sub, onde esse departamento ele atua em alguns assuntos que são importantes no plano de chuvas de verão. As nossas linhas de ação: manejo arbóreo, as nossas equipes do Departamento de Zeladoria Urbana são 22. Elas atuam no mini-anel viário, nas marginais, mas em época de crise elas atendem também as subprefeituras, com mutirão de poda e remoção de árvore. A macrodrenagem, que são as limpezas de córregos e piscinões. A SM Sub ela é responsável pela maioria dos piscinões da cidade, então o assunto piscinão acaba ficando concentrado aqui no Departamento de Zeladoria Urbana também. A microdrenagem, que é conservação, limpeza de galerias e bocas de lobo. Nós temos muitas equipes de hidrojato que estão trabalhando junto com as subprefeituras hoje em mutirões de limpeza, concentrado em áreas comerciais e áreas de histórico de alagamento. E projetos estratégicos, que é o fortalecimento do CCO da SM Sub, que é um centro de controle de tecnologia que a gente tem em 100 pontos de alagamento, mais o monitoramento das bombas dos piscinões e dos piscinões, mais o monitoramento dos túneis também. A gente faz o bombeamento dos túneis. Manejo arbóreo. Podas e remoção com foco em previsão de queda de árvores e galho. A média mensal é de 1.134 árvores removidas e 13.000 podadas mensalmente em 2025. Quando cai muita árvore, a SM Sub assume toda a crise na cidade de São Paulo. Por quê? Porque nós temos os contatos dos 32 subprefeitos. E todas as equipes de manejo arbóreo, elas trabalham concentradas nas regiões que foram mais afetadas. Na última agora, as regiões mais afetadas foram Sé e Lapa. Então veio a equipe de Itaquera, veio a equipe de São Miguel Paulista, veio a equipe de Parelheiros, de toda a capital atender essas subprefeituras. Hoje nós temos mais ou menos 162 equipes de poda na capital. Então, quando tem esse tipo de desastre, o secretário faz um centro de controle e assume a crise. Piscinões. Ao todo, a Prefeitura de São Paulo ela gere 55 piscinões, e todas com estrutura de monitoramento. Todo mundo, essa equipe aqui, que veio comigo, é a nossa equipe de drenagem. Eles são os fiscais, eles rodam os piscinões todos os dias,
cobrando as subprefeituras e também cobrando as empresas que trabalham para a SM Sub. A situação hoje de todos os piscinões é que estão limpos. A cidade está preparada para receber água nos reservatórios. Aqui, esse piscinão são um dos nossos piscinões subterrâneos, que é o piscinão Pacaembu, que é um piscinão que a gente assumiu faz quanto tempo? Faz 2 anos e meio e hoje ele já está desassoreado. Ele está pronto para receber toda a capacidade de água ali da região do Pacaembu. E aqui são os nossos sistemas de bombeamento. São Paulo hoje ele tem no total de armazenamento de água em piscinão 7 milhões de metros cúbicos de água. Então aqui tem alguns piscinões e o tamanho de cada um. Os nossos maiores piscinões hoje são Pedreira, que fica em Guaianazes, ele tem 1,5 milhão de metros cúbicos, que ele suporta de água, e o Guamiranga, que fica na Vila Prudente. Ele suporta 850 mil metros cúbicos de água, que ele fica na bacia do Tamanduateí. Muito importante aí na mitigação do alagamento da região do Ipiranga e do centro de São Paulo. Esses são os piscinões da cidade de São Paulo. Alguns estão em planejamento e outros já estão em obras. Tá? Esse é todo o mapa de piscinão, que é o mapa que segue todas as bacias de São Paulo. E desses 55 piscinões, 14 equipamentos são estaduais que a SP Água gerencia. Então, não só a Prefeitura de São Paulo, mas também o Estado tem piscinão, gerencia os piscinões. Limpeza e desassoreamento de córregos. O departamento... O Departamento de Zeladoria Urbana, ele é responsável pela limpeza e desassoreamento dos córregos dos mini-anel viário, que é o córrego Jacupêssego, o córrego Aricanduva, e também a gente presta apoio para as 32 subprefeituras. Hoje as nossas equipes estão bem concentradas lá na Zona Sul, dando apoio para a subprefeitura de Campo Limpo por conta da quantidade de lixo em córregos. Microdrenagem. Microdrenagem é serviço de hidrojato, serviço de galerias e de limpeza de galerias. É muito importante porque hoje a cidade ela tem uma carga muito grande de lixo que acaba indo para as galerias e bocas de lobo. A gente já tirou pedaço de carro de dentro de galeria, pedaço de construção. Então, essa limpeza que a gente faz dos ramais, ela é muito importante e a gente trabalhou o ano inteiro com 20 equipes em DZU e ao todo na cidade com mais de 80 equipes de córrego. Então, hoje os nossos córregos eles estão limpos e estão preparados para receber as chuvas de verão. Operação de limpeza nas marginais. Essa operação de limpeza é uma parceria junto com a Celimp. A gente está fazendo um mutirão de limpeza das marginais, com boca de lobo, principalmente, até por conta de que a seca cai muita folha, e às vezes a folha também impede a passagem de água para a boca de lobo. Então é importante a varrição, ela está nos dando esse apoio de limpeza nas marginais aí para a gente evitar alagamento com boca de lobo limpa. Aqui é um dos exemplos de galeria que a gente pega e limpa e faz a manutenção. Galeria com muito lixo, com muito detrito, com muita folha. E a gente agora está com um robô também que anda dentro da galeria e filma a galeria para saber como está o estado dela. E assim a gente toma as decisões. Equipe de bombeamento emergencial.
A secretaria ela tem equipes de bombeamento emergencial que atuam em pontos de alagamento crítico, em pontos em que a água ela não tem vazão. Então, nossos caminhões eles trabalham de domingo a domingo, 24 horas por dia. Eles ficam todos de prontidão para a gente receber a chuva e quando alguma rua alagar, eles chegam em menos de 30 minutos. Temos equipamentos em toda a cidade de São Paulo, espalhados em pontos estratégicos. Esse aqui é o centro de controle operacional da SM-Sub e DZU. Lá, a gente monitora todos os piscinões, todas as cabines de piscinões, todos os túneis, as cabines de bombeamento de túnel e os 100 pontos de alagamento mais críticos de São Paulo. Então, quando a gente tem um sensor na guia e quando começa a subir a lâmina d'água, capta aqui e chega até a nossa central de controle e assim a gente dispara a equipe até o local para a gente dar o atendimento mais rápido possível ao munícipe e à subprefeitura. É isso, gente. Muito obrigada. Queria só, antes de passar para o próximo, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Serginho? Não? Parabéns aí pelo trabalho de vocês, guerreiros. Então, agora eu vou convidar o secretário Osmário para apresentar. Pode depois sair. Eu peço desculpas porque está ruim. Agora que chegou de verdade. Deixa eu ver essa outra aqui. Ver se essa aqui vai. Deixa eu ver essa aqui. Pessoal, bom dia. Primeiro eu peço desculpas por conta da apresentação, porque estamos de mudança de andar e os computadores foram todos desligados já desde ontem e a gente não conseguiu, eu só mandei o que eu tinha no celular. Mas assim, quando a gente fala do plano preventivo de chuva, a gente trabalha num serviço coordenado e intersecretarial. Então, como o Serginho falou, a gente tem DZU. Cadê o Felipe? Está ali o Felipe da SP Regula, da CT e a Secretaria de Limpeza. Então, a gente tem que imaginar que, na época de chuvas, nós temos uma preocupação em devolver a cidade num tempo mais rápido. O Hassan, o nosso grande mensageiro, ele nos informam, né, em relação aos eventos que estão por vir, por vezes vem do CGE. Felizmente, a previsão dos 2 últimos finais de semana não se consolidaram, mas a gente já tinha equipes, tanto de DZU quanto da Secretaria de Limpeza, já prontas. Então, o primeiro ponto é a gente pensar que, no momento de crise, a gente tem uma pronta resposta, mas o trabalho do plano preventivo, como nosso professor Naline fala, ele é o ano inteiro. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lembrar que o plano preventivo ele se consolida com a educação ambiental, com a destinação correta de resíduos. É um dos grandes problemas que nós temos em São Paulo. Nós temos cerca de 4.000 pontos de descarte irregular e pontos viciados. O descarte irregular são aqueles locais onde as pessoas vão colocando lixo fora do horário e fora do local que deveria. Já os pontos viciados são pontos onde você limpa todos os dias e, por vezes, mais de uma vez, e mesmo assim ele persiste. Só esse ano nós recolhemos mais de 280 mil toneladas de resíduos de pontos viciados. Então, ainda é um problema muito grande de São Paulo, porque com chuva, por vezes você recolheu de manhã,
na hora do almoço aquele ponto já está carreado de novo, e com a chuva não tem como você direcionar essa rapidez de pronta resposta. Nós tínhamos reunião com os subprefeitos, né, até falaram, mas a gente tinha que ter equipes o tempo inteiro. Então não tem como você dimensionar, até mesmo numa licitação, você ter equipes que você tivesse como prevenir o descarte irregular em 6.500 logradouros que a cidade de São Paulo produz. Então, quando a gente fala de plano preventivo, é a educação ambiental e a limpeza de pontos viciados e descarte irregular é uma constante. Só um exemplo, né? Na comunidade de Heliópolis, nós temos cerca de 140 pontos de coleta residencial. Esses 140 pontos, cada um deles tem em média 2 ou 4 containers. Correto, Felipe? Esses 140 pontos, eles se tornam pontos de descarte irregular. Então você tem 140 pontos onde as pessoas colocam de uma maneira exacerbada. Ali, em que pese a coleta ela ser diária, as pessoas colocam o dia inteiro. Infelizmente, um dos maiores pontos viciados de descarte irregular são próximos às escolas, porque os pais eles levam o filho na escola e colocam o lixo na porta da escola. Então, já foi dito agora há pouco que nós temos mapeado 100 pontos de alagamentos na cidade de São Paulo. Desde 2024, quando foi 2023, 2022 para 2023, quando foi implantado o sistema Urano, quando a gente conseguiu realmente ter um sistema preditivo, a cidade de São Paulo ela nunca mais amanheceu alagada. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem isso, uma das marcas, né, da sua gestão, é que a cidade de São Paulo, em que pese o volume de água, não mais amanheceu alagada. Então, o trabalho de DZU na gestão de bombas ele é essencial. Então, a gente tem aqui o Anhangabaú, que todo mundo fala por que ele alaga, é porque você tem um rio embaixo dele, a menos de 1 metro, qualquer chuva ele vai alagar. Felizmente, é um local que ele foi criado para ser alagado. Só que o trabalho exato do bombeamento, de toda a parte de DZU, e logo após, ou melhor, um pouco antes, o direcionamento do trânsito pela Companhia de Engenharia de Tráfego, e depois a limpeza através de Selimp, faz com que as pessoas, assim que a chuva cesse, que a água baixe, você tenha uma rápida gestão, uma rápida devolução da cidade. Então, o plano preventivo ele também está no momento de pronta resposta, agora eu acho que está melhor, de pronta resposta em relação às chuvas. Então, aqui, a gente tem que imaginar que a prevenção e atendimento emergencial, a questão da assistência às pessoas, acabei de vir do local lá da explosão, é a gente fornecer o máximo de assistência àquelas pessoas que viveram a catástrofe. Então, você tem ali a Defesa Civil, ela mapeou, pelo menos até agora cedo, 29 residências, são 29 pessoas que precisam de um alento. Boa parte delas estão indo para a casa de familiares. Mas o que eles vieram conversar com o secretário Fabrício? Mas a minha casa vai ficar aberta, vão invadir, vão ser vandalizados. Então, a ação da Guarda Civil Metropolitana, junto com a Secretaria da Subprefeitura da Moca, também é fazer com que as pessoas, quando retornar para aquele local que está totalmente degradado, ele tenha o mínimo alento. É o que a gente faz também em locais de enchentes. A gente tem 170 pontos de atenção em relação às chuvas, em que pese nós termos 100 pontos que é de conhecimento de alagamento, quando a gente fala em limpeza, a gente tem 170 pontos. Aqui, a gente tem a divisão da cidade, então vocês percebam que nós dividimos no atual contrato de limpeza em 11 lotes. Então, cada lote ele tem a obrigação de saber os locais de alagamento e também dar a pronta resposta. E, infelizmente, os locais de alagamento, nem sempre, eu estava agora conversando com o Sérgio, nem sempre é em momento de chuva. Ontem, uma estação da Sabesp, houve um problema na freguesia, houve alagamento da via. Nós estávamos desde ontem à noite fazendo a limpeza da via e tratando alagamentos que não foram decorrentes de chuva. E este ano não é a primeira vez que ocorre alagamentos em decorrências de problemas com a água de abastecimento. A gente tem que imaginar que a frequência de limpeza ela tem que seguir uma constância maior nesses pontos.
O Sérgio falou de encontrar peça de carro, mas é encontrado colchão, é encontrado placa de sinalização. Então, se nós fizéssemos um museu do sistema de micro e macro drenagem, seria bem mais assustador que o museu do criminológico. Então, essa programação semanal, ela acontece em locais onde a deposição de resíduos é maior e quinzenal com um pouco onde realmente a criticidade é moderada. Linhas de ação. Manejo arbóreo, como o Sérgio falou, a gente tem que saber que, em que pese há o manejo arbóreo pela prefeitura, felizmente as pessoas, quando elas fazem isso de maneira privada, uma boa parte disso acaba sendo depositado nas vias. A quantidade de folhas que caem também exige principalmente a região da Lapa, existem muitas árvores, então tem que ser feita uma varrição mais constante para que isso não acabe entupindo o sistema de microdrenagem. A gente tem que imaginar também que as bocas de lobo, elas têm que ter uma limpeza e uma visualização constante. A Secretaria das Subprefeituras fez uma licitação para bueiros inteligentes. Infelizmente, ainda estamos tentando desentranhar no Tribunal de Contas, mas também para que pequenos objetos não acabem indo para o sistema de bocas de lobo. Aqui, a gente tem que imaginar que, quando é feito uma queda de árvore, é feita uma força-tarefa entre DZU, subprefeituras e limpeza urbana. A gente faz uma ação conjunta para coleta e destinação de resíduos. A Secretaria do Verde nos apoia com o seu triturador. Ele tritura cerca de 80 metros cúbicos por hora. Esse material, ele, inclusive, é uma solução baseada na natureza. Todo o material que é coletado na cidade de São Paulo, ele não está sendo deslocado para o aterro. A cidade de São Paulo ela possui 6 pátios de compostagem. Além disso, os contratos de DZU também utilizam essa tritura para que sejam direcionados para as áreas jardinadas. Então, um exemplo agora foi dia 21 de setembro. Então, nós tínhamos várias equipes que atuaram de uma maneira constante para que realmente a gente possa restabelecer o mais rápido possível. Sérgio falou, né, chovendo no molhado, a gente tem a operação da limpeza das marginais. É uma ação que, sem a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela não ocorre. A gente sabe que, mesmo com o apoio da CET, ocorrem acidentes. Nós tivemos há pouco tempo um motociclista que estava em alta velocidade e não conseguiu desviar da varredeira, acabou se acidentando e veio a óbito. A questão do trânsito em São Paulo, ela é de extrema complexidade, em que pese as ações competentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, mas a gente sabe que nem todos os motoristas são tão competentes para andar na cidade de São Paulo. Então, se a gente não tiver esse apoio, seria um verdadeiro caos. A gente sabe que existem limitações de horário, a gente gostaria de poder ter as marginais liberadas para limpeza 24 horas, mas imagina a gente fechar 2 faixas da marginal às 10 da manhã para fazer a limpeza. Certamente, a prefeitura como um todo sofreria muito em relação ao descontentamento da sociedade. Limpeza de bocas de lobo, como já foi dito. E nas ações preventivas, a gente tem que imaginar que as ações de educação ambiental, elas parecem que a sociedade ela não percebe a problemática do resíduo, ela não percebe a problemática do lixo. Na cidade de São Paulo, o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa são os resíduos sólidos, diferente de outras partes do Brasil, que está em 5º lugar. A gente aqui coleta mais de 3.000 toneladas por dia das ruas. É incompreensível como as pessoas elas ainda têm que uma papeleira é uma lixeira, que uma esquina é uma lixeira, que um container para você colocar resíduo doméstico em determinados locais. Ontem mesmo o subprefeito de São Miguel me mandou, tinha um colchão em cima de um container para lixo doméstico. Então, essa falta de consciência ela só agrava os problemas das chuvas. As chuvas é um problema, porque também são agravadas pelas mudanças climáticas, mas a falta de consciência
Em que pese nós temos equipes de CADs, PAVs, das concessionárias e da limpeza urbana para fazer a conscientização. Um exemplo, no dia 29 de outubro, fizemos a revitalização de uma rua no Butantã. Foi contratado um artista, passou 3 dias fazendo uma pintura. Isso dia 29 de outubro. Na segunda-feira, eu passei lá, tinha uma montanha de lixo no local que foi revitalizado. Então, é extremamente complexo. A gente tem buscado o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana através do Smart Sampa para monitorar e fiscalizar esses locais de descarte irregular, porque realmente é um dos problemas que agrava muito os pontos de enchente. Os pontos de alagamento. Como já dito, a conscientização ambiental, coleta em pontos viciados, ações corretivas. Os planos de emergência, eles funcionam a partir de agora todos os dias. A gente tem que imaginar que, após uma enchente, em que pese aquele local já ter diminuído a água, né, o volume de água, ali as pessoas acabam, por dias ainda, depositando material na via. É uma das questões que nós vimos agora no local da explosão. Você vê que dentro das casas a quantidade de resíduos é muito grande. Então, nós já fizemos a limpeza durante a noite. Agora, de manhã, a rua já estava toda suja. E isso, por mais 2 ou 3 dias, ainda vai acontecer. No local de enchente, nós temos uma enchente grande no dia 23 de dezembro, na divisa de Ermelino e Penha. Até na véspera de Ano Novo, nós ainda tínhamos pessoas, colocamos materiais para fora de casa. Então, ali foram retiradas mais de 100 caminhões, em uma rua pequena, isso só pós-chuva. E, basicamente, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos em frente. Queria convidar agora o Marcelo Freire Mendonça, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Mendonça, sou engenheiro florestal e eu estou representando o pessoal do Seclima da Secretaria do Verde, que não puderam vir. Eu sou coordenador da Operação Fogo Zero na cidade de São Paulo, referente aos parques. E como são atividades correlatas, apesar de serem períodos distintos, período de chuva e período de seca, né, a gente costuma trabalhar junto. Opa, passou. Bom, em colaboração com o Plano Municipal de Prevenção de Chuvas, do 25-26, com base na portaria, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente coloca à disposição para o que for necessário todas as áreas dos parques sob sua responsabilidade, assim como seu potencial técnico e efetivo nas situações emergenciais que se fizerem necessárias. Informa ainda que, por meio de suas divisões técnicas competentes, já realizam vistorias periódicas, vistorias preventivas, para o manejo arbóreo. Esse manejo arbóreo é exclusivo dos parques, tá? A gente nós avaliamos o estado fitossanitário das árvores e aí nós fazemos conforme necessário a poda, supressão, a gente vê risco de queda e também fazemos acompanhamos a limpeza dos vertedores, isso tudo dentro dos parques, porque a nossa atividade é dentro dos parques. E uma coisa aqui para corroborar a informação do secretário, essas árvores, quando elas caem, principalmente quando a gente tem tempestade, elas vão todas para o Parque Leopoldina. Lá no Parque Leopoldina é feita uma triagem dessas árvores, um material que não dá para transformar, que não dá para utilizar, ele é triturado, conforme o secretário informou, e o restante do material,
dependendo do tamanho, a gente leva, faz um primeiro desdobro dessa madeira no parque, e em seguida eles são enviados para o Parque Anhanguera. Lá nós produzimos mesa, cadeira, guarita, ponte, escada, brinquedos naturalizados que retornam obrigatoriamente para os parques. Então, as nossas atividades em relação à prevenção de chuvas são relacionadas ao manejo dessas árvores e à limpeza do sistema de água dos parques. Bom, em relação... quando a gente tem período de chuva, nós temos essa portaria, que é a portaria que estabelece os procedimentos e medidas preventivas para eventos climáticos extremos. Então, quando nós temos previsão de chuva, de precipitação a partir de 40 milímetros, ou velocidade do vento a partir de 40 km por hora, automaticamente os parques a gente fecha ele preventivamente. Então, nós temos o fechamento preventivo. Se essa chuva aconteceu sem a gente conseguir prever antes e ela acontecer no momento, então a gente tem uma orientação aos visitantes. Então a gente pede para os visitantes irem para as áreas cobertas, áreas protegidas no próprio parque. Então, quando a gente tem a previsão com antecedência, a gente faz informação pública, a gente avisa que os parques serão fechados e também a reabertura. Às vezes a reabertura não acontece no dia seguinte que acabou a chuva. Porque como nós temos trilhas, e as trilhas ficam com muita lama, ficam escorregadias, elas ficam perigosas. Então, muitas vezes a gente não consegue abrir no dia seguinte. Tem que esperar um período sem chuva para que a gente possa liberar os parques novamente. Bom, da divisão técnica de Secretaria do Verde e Meio Ambiente, nós temos parques naturais e parques urbanos. Essa informação são dos parques abertos hoje. São 5 parques naturais, que são unidades de conservação, e os parques urbanos, que são 114. E os parques naturais de São Paulo. Aqui a gente tem o Itaim, e o tamanho dele são 446 hectares, o Varginha, 419, Jaceguaba, com 420, o Bororé, 170. Esses 4 são na região de Parelheiros e Capela do Socorro. Aí nós temos o Fazenda do Carmo, que é na Zona Leste, e o Refúgio da Vida Silvestre, que era o Parque Anhanguera, que tinha 950 hectares. Ele foi dividido, o Parque Anhanguera ficou com em torno de 200, 250, e o restante ficou Refúgio da Vida Silvestre. Opa. Bom, em termos de parques municipais urbanos, nós temos aqui no centro, que são 16 parques. Né? No centro-oeste, na verdade, nós temos 8 parques. Na região sul, nós estamos com 30 parques. Na região leste, temos mais 34 parques. Parques municipais urbanos de São Paulo, na região norte, são mais 12 parques. E os parques urbanos, esses daqui são os parques que estão sob concessão. Né? Nós temos 6 parques: Eucaliptos, Ibirapuera, Jacinto Alberto, Jardim Felicidade, Lajeado, Prefeito Mário Covas, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Siqueira Campos, Trianon e o Burle Marx, que são os nossos parques concessionados. Então, temos também as unidades de conservação que estão em processo de implantação, que é o Cratera de Colônia, que fica na Zona Sul, o Cabeceiras de Aricanduva, na Zona Leste, o Fazenda Castanheiras, que vai virar a nossa primeira FLOMU, que é Floresta Municipal, Castanheiras, e o Pico do Votsununga, que é na região leste. E parques em implantação, nós temos 28 parques atualmente que estão em processo de implantação. Os contratos vigentes hoje, nós temos contratos de serviço de vigilância, manejo e zeladoria e monitoramento de incêndio. O monitoramento de incêndio, hoje eles estão no Parque Anhanguera, que é o Refúgio da Vida Silvestre,
Nós temos 4 torres de observação, onde a gente faz a observação com câmeras termais. São estruturas de 40 metros de altura, onde tem as câmeras, a gente consegue identificar os incêndios bem no início. E isso está tendo um sucesso muito grande, porque praticamente 100% dos incêndios que acontecem na RVS e no Córrego do Bispo, que lá também tem um sistema, nós estamos conseguindo identificar 100% dos incêndios, a gente consegue combater logo no início. Está sendo um sucesso significativo para a gente. E nós estamos expandindo para a Zona Leste e para a Zona Sul esse sistema de monitoramento. Dos contratos vigentes ainda, nós temos nos parques urbanos vigilância, manejo de zeladoria, base de manutenção e a serraria. Manejo arbóreo, esse dado aqui é de maio desse ano até outubro, tá? São 1.835 manejos arbóreos. Isso vai entrar poda, supressão, retirada de árvore, principalmente naquele período que a gente teve de chuvas intensas, né? Essas árvores estão computadas aí. E esses daqui são os titulares, tá? O Tiago Andrade e a Juliana Lauritsuma, que eles não puderam comparecer, e eu, como estou no outro lado, no período seco, né, atuando inclusive com a Defesa Civil, eu vim fazer essa apresentação para vocês. Qualquer dúvida, muito obrigado. Muito obrigada. Só uma dúvida para mim, assim, para a gente, porque a gente também vai apresentando esses dados, tal. Tá, o Parque dos Búfalos está como entregue, e aqui está como implantação. Ah, tá bom. Então, são 120 entregues, né? 120 parques. Tá ótimo. Obrigada. Bom, eu queria pedir para colocar o da educação. Eles justificaram a ausência, então vou só apresentar o que eles mandaram. Então, esses são os 2 representantes, né? A Thalita e o Eduardo. E, na verdade, os 2 representantes eles são de educação ambiental, o que gera um probleminha que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu passo. Bom, então, essas são as ações planejadas, né? Manter as formações continuadas sobre mudanças climáticas e o que se relaciona com o tema, incluindo as chuvas. Fazer publicações periódicas sobre a temática no site da Secretaria, bem como enviar avisos às unidades educacionais. Criar e disponibilizar cartaz, então, toda essa parte de capacitação, de educação ambiental. E a mais importante é esse 4º item, providenciar a liberação de espaços nas unidades educacionais, conforme a necessidade, em parceria entre as diferentes divisões e coordenadorias, dentro das condições colocadas na portaria. Enfim. E aí que está o problema, né? Porque o pessoal é de educação ambiental, os representantes, então todos os planos eles apresentam tudo que eles vão fazer com relação à educação ambiental, que é muito importante nesse processo, mas eles não apresentam os locais para abrigamento. Isso vem acontecendo já há alguns anos, né? Então, nosso secretário Renato Nalini conversou com o secretário Padula e eles formaram um grupo de trabalho lá e eles estão para apresentar esses locais. Então, aqui tem as ações em andamento, né, que é o núcleo de educação ambiental, como a gente já falou, sobre as ações pedagógicas, e essa articulação e estudo com representantes de coordenadorias responsáveis para a elaboração de uma matriz de risco, a fim de subsidiar a tomada de decisão das autoridades competentes para providenciar a indicação e liberação de espaços nas unidades educacionais para que possam ser usados como abrigos temporários. Então, a gente tem conversado muito com eles para que isso seja feito o quanto antes, porque uma das partes mais importantes do plano também são esses abrigamentos, junto com a Secretaria de Esportes, que também indica esses abrigos temporários. Então, acho que da educação é isso, né, Angélica?
Então, agora, para apresentar o balanço das ações da Coordenação Operacional SMSU Condec, período 1 de setembro de 25 até 13 de novembro, eu convido o inspetor Bispo. Bom dia a todos, bom dia, Lu. Eu vou passar sobre o balanço nosso, que é através das ocorrências que a gente atende do 156, né? E quando chega do nosso o mensageiro Hassan também manda para nós, a gente põe o pessoal de prontidão, o pessoal, todo mundo para trabalhar. Bom, essas ocorrências que ocorrem de setembro a outubro, né? Os atendimentos. Desses 2.986 ocorrências atendidas, posso falar para vocês que tem muito mais, né? Que aí são tira as duplicidades que ocorrem, né? Dessas ocorrências nesse período. Aqui nossas ocorrências de queda de árvore são os 23%, 691, 432 queda de galho, e o risco iminente de queda de árvore são 836. Esse risco iminente, muitas vezes a pessoa liga lá, fala, oh, minha árvore talvez vai cair. E nós temos que deslocar até o local para saber se tem esse risco ou não dessa queda de árvore. Muitas vezes não tem um risco. Desabamento, 73 desabamentos que ocorreram. Risco de desabamento, onde ocorre tem as trincas, rachaduras, que pode ser, as casas podem ser interditadas ou não, ou até mesmo edificações. Deslizamentos, tivemos 5. Riscos de deslizamento também, 32. Alagamentos e erosões. Já erosões, a gente já passa para a subprefeitura, o pessoal tomar as providências, né? Dependendo da subprefeitura, para poder fazer a liberação da pista logo. Aí nós temos ali um quadro ali sobre os atendimentos das ocorrências por natureza, né? E no topo está lá queda de galho, né? E por último ali, vistoria pós-explosão, que hoje coincidiu que seria 2, né? Tivesse entrado a explosão que teve aqui no Tatuapé. Ocorrência por zona geográfica, norte, sul, leste e centro-oeste. Norte, 532, sul, 871, leste, 785, centro-oeste, 788 ocorrências. Por subprefeituras, no topo está a Lapa, né? 235 ocorrências, e com menos ocorrências está lá Guaianazes. Zona Norte, Pirituba, que ganha o topo lá das ocorrências, e Jaçanã, com 36 ocorrências. Zona Sul, Campo Limpo, 142, e Parelheiros, com 24 ocorrências, nesse período que nós temos aí. Zona Leste, Moca. Moca, a gente pode falar que entrou mais uma hoje, né? 139, né? Guaianazes, com 19. Centro-Oeste, Lapa está em primeiro, 235 ocorrências, e Butantã, 167. Frequência de chamados por faixa de horário. Então, gente, aqui estão as ocorrências que nós temos. Você viu que falar que o número é muito maior, né? 4.962 ocorrências que chega de chamados. Lá é feita a filtragem, né? No qual a gente tira a duplicidade. Temos a faixa de horários que vocês estão vendo ali, entre 0 hora até as 23 horas, os atendimentos. Lá tem o pico, começa às 3 horas da tarde a ocorrência. Tem também das 10 horas. Eu acho que é o período de chuva mesmo que ocorre na parte da tarde e que tem as ocorrências de chamado telefônico. Distribuição entre as ocorrências preventiva e emergência. As emergências ocorrem 48% e a preventiva 52%. Fala sobre a preventiva lá, sobre o que abrange risco de desabamento, risco de deslizamento,
queda iminente de árvore, vistoria de risco, as ocorrências emergenciais abrangem desabamento, explosão, queda de árvore, queda de galhos, soterramento, rompimento de galeria, etc. Aí uma tabela, vocês veem aí que sempre o topo lá da tabela nossa está árvores, queda de árvore, tudo que se envolve a árvore, a gente já tem essa ocorrência. Não que a Defesa Civil só atende a queda de árvore e poda, né? Nós temos nosso parceiro da DZU aqui, o Serginho, que está sempre apoiando a gente aqui, né? Então, a Defesa Civil não atende só isso. E as demais ocorrências que nós temos. Desabamentos, deslizamento, alagamento, edificações, vias, incêndio e diversos, tipo apoio ao órgão público, né? Faz apoio à subprefeitura, apoio à obra de arte, apoio à queda de aeronave e vistoria em área de risco. Destaques. Bom, esse é o que aparece na mídia, né? Sobre a chuva, os atendimentos, as ocorrências que é para nós do SIG-RC. Graças a Deus não tivemos perdas humanas. Tá? Ali está uma ocorrência que foi marcada de rajada de vento, foi no dia 21, às 9 horas da manhã, né? Até às 16h22. Aí fala, o vento chegou a 63 km por hora. Aí são uma das ocorrências desse período, algumas fotos que nós temos, das quedas de árvores, do apoio de DZU também com a gente, a Enio também no apoio. Outro destaque também, a chuva do dia 18 e 19 de outubro. Não tivemos perdas humanas, que isso é importante. Queda de árvore na Capela do Socorro. Essa foi uma grande árvore que ocorreu na área de Capela do Socorro, que deu também na mídia também. Caiu sobre o carro. DZU também estava no apoio nosso lá. Aqui, gente, já tivemos esse ano, tivemos 3 simulados. Esse foi um simulado que ocorreu ali, conforme tem a foto ali, foi realizado em Campo Limpo, no Morro da Lua. Tivemos lá a presença lá do subprefeito, secretários lá, CT e demais órgãos. Aí está mostrando como é que foi o simulado em campo, mesma área de Campo Limpo, no Morro da Lua, as nossas ações, os parceiros. Continuando em Campo Limpo, algumas fotos. Aqui as ocorrências nossas das árvores. Aí está o nosso equipamento que a gente usa, o pessoal está vendo aí. Está para chegar mais esse equipamento aí, que é o EPI nosso. Ali só tem um erro ali. O nosso colega não está usando uma luva ali. Ele deveria estar usando uma luva, não está usando uma luva. Tá? Senhores, por hoje é só. Tá? Agradeço. Muito obrigada. E agora eu vou chamar para compor a mesa aqui, porque a gente vai abrir para todos falarem. Então, eu vou chamar o secretário Osmário, o Hassan, o inspetor Bispo para compor a mesa aqui comigo. Então, agora a gente vai abrir para os órgãos que fazem parte do PPC. Só peço que sejam breves, porque a gente ainda tem uma apresentação no final. Oi? Então, vou passar agora para o Hassan, para contar um pouco para a gente como foi e como serão os próximos dias. Chegou a apresentação? Chegou? Pode ser? Pode. Não. Coloca para nós como vai ser esse final de semana, a gente já está preparado. Bom dia a todos. Bom dia, secretário Osmário. Eu queria, antes de começar a fazer uma apresentação, dar um testemunho. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, emergências climáticas, né, porque mudou de um tempo para cá, antes era só Centro de Gerenciamento
de emergências, que era uma coisa muito abrangente, né? Então, aí acrescentamos o climática para ficar uma coisa mais específica. Eu estou nesse projeto, vamos dizer assim, no plano que a Prefeitura organiza para esses períodos de chuvas intensas na cidade de São Paulo, desde o ano de 2000 para cá, quando foi implantado o primeiro projeto, que foi o SP Protege. Para quem é da época, vai se lembrar disso. E uma das coisas que eu notei de lá para cá, né, a importância que o plano preventivo, antes chuva de verão e agora chuvas, né, porque a chuva acontece o ano todo, a presença de secretários. Isso nos dá um apoio político extremamente importante para que as nossas ações cheguem na ponta onde mais interessa para nós, né, que interessa para a Prefeitura. Até então, até alguns anos atrás, antes da administração do prefeito Ricardo Nunes, a gente não tinha essa presença, e a gente sabe muito bem, a gente trabalhou sempre muito antenado com a Defesa Civil, com a CT, como um dos nossos maiores parceiros nessa hora, mas a gente não tinha o apoio político, então era difícil fazer com que esse processo do plano preventivo chuvas de verão, né, pudesse caminhar e chegar na ponta, né, de forma adequada para que as pessoas pudessem ser atendidas. Porque não adianta nada você sair tocando sino, sirene e tudo mais, mas se a gente não tiver o apoio da Prefeitura, dos secretários, para que a assistência chegue lá para aquelas pessoas que realmente necessitam, não vai resolver. Então, é ter uma Ferrari para andar, mas não ter um piloto para levar ela. Hoje, felizmente, aqui a presença do secretário Osmário, né, o Renato Naline, né, sempre aqui com a gente, né, sempre aqui com a gente, o Fabrício também com a gente, ou seja, a gente está sempre muito bem amparado nesse aspecto. Então, já de antemão agradeço. Eu acho que realmente o nosso plano ganha uma importância muito grande e não pode ser diferente disso. Falar um pouco sobre a atuação do CGE dentro do plano Chuvas de Verão, né? Eu trouxe aqui uma apresentação e prometo não vitimá-los com coisas que eu já falei anteriormente. Mas eu gosto de continuar falando aquilo que eu já falei anteriormente, para que a gente não esqueça, não é? Para a gente saber que São Paulo realmente ela é bem assistida. E é a única cidade, uma metrópole do Brasil, que tem toda essa tecnologia disponibilizada para um plano preventivo. Nos impactos da chuva, né, principalmente na mobilização urbana, é a primeira coisa que acontece aqui, né? O que impacta, quando começa a chover, qual é o primeiro impacto que nós temos? É o trânsito, né? E ali a coisa vai se estendendo e vai caminhando aí para enchentes, alagamentos, escorregamentos, que o próprio bispo já falou sobre isso e eu não vou ficar aumentando essa informação. E aí, a gente tem que lembrar um pouco sobre a questão das mudanças climáticas, né? Muitos se falam da mudança climática. Antes falava-se assim, aquecimento global. Aí, putz, não está pegando bem aquecimento global, vamos falar de mudanças climáticas. Realmente, mudanças climáticas, eu entendo que a mudança climática, ela não se aplica ao planeta todo, mas ao microclima, principalmente ao microclima. O que a gente considera isso de microclima? É justamente a nossa região metropolitana, parte do estado de São Paulo, que a gente consegue alterar o clima, né? Para alterar o clima do planeta, eu posso citar vários números aqui para vocês, gente, e vou deixar todos aqui com uma dúvida na cabeça, tá certo? Então, vamos falar aqui do nosso quintal, da cidade de São Paulo. O que a gente costuma fazer? Desmatar, construir e asfaltar. Por quê? Porque a cidade ela cresce. E o fato dela crescer, uma outra forma. Então, o que nós podemos fazer com isso? Fazer com que ela seja mais organizada, né? Ou seja, em consonância aí com a natureza.
Então, essas são as tecnologias novas que chegaram e devem ser aplicadas. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente sabe, por exemplo, que nós estamos principalmente ali entre a latitude 20 graus e 40 graus. É onde ocorrem as principais tempestades, né? Veja que nós estamos ali, né? Para nós, tanto faz ter Laninha, El Ninho ou normalidade climática, que nós vamos ter chuva de qualquer forma. O que acontece quando é um ou outro fenômeno? Ou nós temos uma temperatura média mais alta, ou uma temperatura média mais baixa, ou um pouquinho mais de chuva acima da média, e assim por diante a gente vai trabalhando dessa questão. Sobre a questão das temperaturas, né? Era esperado para 2030 até 1,5 graus acima da temperatura média alta. Então, citando como exemplo, se nós tivéssemos uma temperatura média aí na casa de 30 graus, hoje ela já era prevista estar para 31,5 graus, né? Mas já foi observado o ano passado que nós já chegamos a 1,7 graus. Ou seja, aquela previsão que era para 2030 foi para o espaço, tá? E consequentemente, agora os cientistas dizem que até 2030 podemos chegar a 2 graus. Pô, mas Hassan, 2 graus? O que é 2 graus? 2 graus, assim, para nós aqui não é nada, mas para muitos seres vivos, isso quer dizer extinção. Vai chegar um tempo que, se essa temperatura chegar a mais 1 grau, vai ser impossível a nossa vida aqui no planeta Terra. Hã? Terror, né, gente? Terror. Se vocês observarem, nas maiores temperaturas médias desde 1961, a gente pegou um pequeno pedaço, né, só para confirmar o tanto que a temperatura média está subindo, né? Ou seja, veja, ela vem numa progressiva, ou ela vem numa ascendente, à medida, em 2024, 0,79 graus a mais nas temperaturas, né? Para quem gosta de calor, realmente é muito quente, mas o calor traz muitas consequências com relação a isso, né? Vejo que na Europa, quando tem muito calor, morrem, né, infelizmente, os idosos, né, os 60 a mais. Eu estou incluído nessa faixa aí. Das consequências, eu não vou falar muito sobre isso, né? Nós temos alagamento, transbordamento, deslizamento, rajadas de vento e secas prolongadas. O que eu queria chamar a atenção de todos é justamente sobre a questão das rajadas de vento, tá? As rajadas de vento, elas têm trazido assim uma preocupação para o plano, consequentemente para a Prefeitura de São Paulo, sobre a queda de árvores, né? E a gente tem visto isso com mais frequência, cada vez mais queda de árvore acontecendo. A questão de 30 dias atrás, o prefeito me ligou perguntando: Hassan, a gente precisa fazer um estudo para saber aonde ou por onde vai passar essa rajada de vento, pegando todo o histórico que nós temos de vários anos para poder fazer isso. Falei: olha, prefeito, eu não conheço nenhuma tecnologia para isso, mas a gente vai fazer um estudo. Bom, fizemos um estudo. Sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? Nenhuma. Não há como dizer por onde vai passar o vento, tá? Nós tivemos aí, recentemente, mais precisamente na madrugada de sábado passado, um tornado passando pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde houve mais de 400 feridos e 6 mortos. Não sei se esse número já foi corrigido, mas pelo menos foi o número que eu tenho até agora. E ali aconteceu um tornado. Então, quando a gente fala assim, olha, vai ter um ciclone extratropical, já fica todo mundo preocupado. Ciclone, gente, é o seguinte: é a movimentação no sentido anti-horário, né, em superfície, que joga a umidade do oceano para dentro do continente. Com área de baixa pressão, isso significa chuva forte acompanhadas de rajadas de vento, que aí o modelo matemático pode dizer para vocês que vai de 40, 60, 70, 80. É difícil dizer, não é? No caso do tornado que aconteceu, ele foi de grau 3.
Ele começa com grau 1, 0, com 137 km por hora e vai acima de 372 km por hora no grau 5. Lá foi de grau 6, com 250 km por hora. O que aconteceu? É uma grande circulação de ar na nuvem, ascendente, descendente, né, que atingiu o solo, um grande funil, e passou fazendo todo aquele estrago. A diferença de um tornado para um furacão é simples. É que o furacão ele pode atingir o estado todo. E o tornado ele atinge algumas centenas de metros. Tá? Então, quer dizer, ele pega uma faixa menor. Essa só é a diferença. Mas potencial de destruição, todos os dois têm. Pode acontecer em São Paulo? Pode. Pode acontecer em São Paulo. Dá para prever isso? Não. Não existe previsão para isso. Qual é a previsão para isso? É de curtíssimo prazo. Quando você já consegue pegar através de radar, que hoje, felizmente, o nosso radar tem condições de ver essa circulação dentro da nuvem antes dela atingir o solo. Mas qual é o tempo? Olha, com muita sorte, 2 horas. Com muita sorte. Tá? Então não há como prever. Aí, essa imagem ela mostra bem, principalmente aqui do lado do Pacífico, onde está aquela área mais verdinha, isso significa laninha. Laninha quer dizer o seguinte, que é o resfriamento das águas do Pacífico. E o resfriamento das águas do Pacífico significa o seguinte, que vai ter menos umidade vindo do Pacífico, passando pelos Andes, batendo nos Andes e descendo pela Argentina e depois subindo aqui para o nosso lado. Isso significa que no sul, na região sul, vamos ter secas e quando ocorrerem as chuvas serão de grande destruição. Ou seja, não serão aquelas chuvas prolongadas. E o que Laninha leva? Mais chuva para norte e nordeste. E São Paulo, que interessa? Nós estamos nessa linha limítrofe, a gente leva pancada de todo lado, seja do norte ou seja do sul. Então, assim, vai chover. E qual que é a previsão de chuva que o CGE da Prefeitura traz? Nós teremos chuva, né, um pouco acima da média esperada. Deve ser um pouco acima da média esperada. E essa laninha aí, até quando vai durar? Felizmente, ela acaba em fevereiro, pelo menos é o que diz a previsão. Né? Previsão. Ela acaba em fevereiro. E aí entra numa normalidade. O que significa normalidade? Uma normalidade significa que vai chover, que vai fazer sol e tudo mais, mas não vai ter grandes alterações. Tá? Do índice pluviométrico que nós temos para a média esperada para o mês de novembro, 135,6. Então, ou seja, é esperado para o mês inteirinho de novembro, 135,6 milímetros. Bom, eu gosto sempre de estar falando isso, porque milímetro é uma coisa interessante. Cada milímetro que é falado ali é 1 litro de água despejado em cada metro quadrado. Então, o que significa? Que nós vamos ter um acumulado de 135 litros de água distribuídos a cada metro quadrado o mês inteiro. O que nós temos até agora? Medido até ontem, 30,8 milímetros. Ou seja, nós já estamos no meio do mês com 22% aproximadamente de chuva esperada. Está dando... A nossa percepção é que vai chover menos do que a média. Então, nós temos que nos preparar, porque na próxima quinzena isso deverá ter uma pequena recuperação. E o que é uma pequena recuperação? É que nós vamos ter, assim, mais chuva do que aconteceu nessa primeira quinzena. Tá? Nosso plano preventivo faz parte de uma ação não estrutural, e aí falamos de plano preventivo aqui, sistemas de monitoramento, previsão do tempo, sistemas de alerta, usando as nossas mídias locais, né? Do plano preventivo nosso, né, o bispo já falou bastante sobre isso, o secretário aqui, Osmário, também falou sobre a questão das quedas de árvore, ou seja, nós já aprendemos que nós temos que dar uma resposta rápida
a recuperação da cidade. Eu agora, recentemente, estive num congresso de engenharia em Porto Alegre e foi justamente naquela área onde foi totalmente inundada. E se vocês tiverem a oportunidade de ir para lá e olhar, vocês não vão acreditar como que a água chegou a 2 metros de altura. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Tamanho volume de chuva que aconteceu naquela época. Aqui, só para mostrar para vocês o que é o radar, né? Isso é o radar meteorológico que fica lá em Salesópolis, que a prefeitura utiliza essas informações dela. Esse aqui é um dado que o radar meteorológico passa. Aquela outra... Ele tem vermelhinho aqui, não? Não? Ah, tem sim. Só preciso achar ele aqui. Não vai? É. Bom, de qualquer forma, ali é um radar francês que nós usamos e o radar da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. E essa é uma informação apenas só para mostrar para vocês como é que a gente consegue detectar chuvas e qual o potencial da chuva. Desde a cor mais fria até a cor mais quente indica o potencial dessa chuva. Né? Essa foi uma chuva que aconteceu em 8 de setembro de 2009, trouxe enormes estragos para o estado de São Paulo e também para a cidade de São Paulo. Imagem de satélite, que aí a gente consegue detectar a movimentação de frente fria e haja visto que nós vamos ter, sim, frente fria passando pelo nosso estado, pela cidade de São Paulo e a baixa pressão atuando com maior frequência. Quando a gente ouve falar, por exemplo, em previsão do tempo, falar assim, nós temos aqui uma área de alta pressão ou uma área de baixa pressão. Quando a mocinha da Globo falar lá, melhor dizendo, da Record, né? Não gosto muito de Globo, mas a mocinha da Record falar lá que vamos ter uma área de baixa pressão, pode esperar que é chuva. Chuva. Alta pressão. Pode preparar o churrasco que vai rolar. Pura e simplesmente assim. E nós temos um outro agravante aqui. Nós estamos próximos ao litoral. Então a umidade, quando vira o vento no período da tarde e joga a umidade do oceano para dentro do continente, atinge onde? Zona leste, que está bem quente. Aí pega um pouco pela zona sul, mas graças a Deus é vegetado. Mas quando ela atravessa essa parte, também leva a umidade, turbinando as nuvens para chuva forte. Né? Então a gente tem essas condições. Falando. Aqui são os sensores que a gente instala. E a Magali agora acabou de me cobrar sobre um sensor do Tremembé. Vou mandar arrumar, viu, Magali? Pode ficar sossegada. Além desse... Aqui que eu gostaria só rapidamente falar sobre a previsão do tempo. A gente costuma fazer a previsão do tempo lá do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo para 3 dias, porque a gente tem um nível de acerto muito bom para 3 dias. Passou disso, já diminui bastante. Né? E o que eu gostaria de dizer também é sobre as condições de chuva. Vocês podem observar, se a gente olhar ali embaixo, tem um PT. Né? PT significa potencial de tempestade. E ali a gente fala assim, olha, é moderado, é baixo, moderado, é baixo. Eu sou contra o uso de milímetros. Não dá para falar assim, olha, vai chover 20 milímetros. O que significa isso? Nada. Por quê? Porque ele não consegue dizer em que espaço de tempo vai cair esses 20 milímetros. Se for em 24 horas, vai ser uma garoa. Tranquilo. Agora, se for em 1 hora, vai ser o caos. Não é? Então, a gente não usa isso porque isso é em cima de modelagem matemática. Ele não acerta. O dia que chover, isso acontece pelo menos 1 ou 2 vezes por ano em São Paulo, não mais do que isso, uma média de 40 milímetros, uma média de 50 milímetros, pode ter certeza que foi mais de 100 pontos de alagamento, fora os transbordamentos da cidade de São Paulo. Tá? Isso acontece muito localizado. Aconteceu em Itaquera, aconteceu no Tremembé, enfim. Mas na cidade como um todo, é difícil.
Sobre os estados de criticidade, a gente já falou bastante sobre isso, mas ele que vai balizar as nossas ações, né? Que aí nós temos o estado de observação, que é quando o plano entra em ação, que já está em ação. Atenção, quando a chuva tem potencial para alagamento. A iminência, quando existe a possibilidade de transbordamento de um rio, de um córrego. O alerta, quando isso já aconteceu, ou seja, alagamentos associados a transbordamentos de rios e córregos. Alerta máximo, aí sim fica só o prefeito orientado pela Defesa Civil a decretar tipo uma situação de emergência na cidade de São Paulo, que nunca vai acontecer, acredito eu e espero, né? Ainda do sistema de alerta em mídia digital, a gente usa tudo que é possível, né? WhatsApp, Instagram, enfim, porque é uma forma de chegar lá na ponta, além do tambor, sinal de fumaça, apito, todo esse tipo de coisa a gente usa e tudo isso é muito bem-vindo no sistema para que ele possa nos auxiliar a atingir o nosso objetivo. As mídias, né, a gente usa também, Rede Globo, Bandeirantes, enfim, o louco do Datena, que às vezes ele começa a falar as bobagens dele, e a gente consegue minimizar as pauladas que ele gostaria de dar no prefeito. Então a gente segura esse rojão, né, e mostra para ele tecnicamente o que está acontecendo. Agora há pouco o secretário Osmário falou sobre a questão da limpeza, da microdrenagem. E ali é muito simples, gente. Alagamento, quando a resposta que o secretário falou, que no dia seguinte já não tem mais nada, é verdade. Mas o alagamento nunca vai deixar de existir. Por quê? Nós temos uma área muito impermeabilizada, o volume de chuva é muito grande num curto espaço de tempo. Né? Se nós não tivermos o trabalho da microdrenagem já ali naquela limpeza, dificilmente a gente ia ter a cidade de novo restabelecida no dia seguinte. Eu pedi só para você dar uma acelerada. Já acabei, era só isso. Obrigado, pessoal. Obrigada pela aula e obrigada também por todos os dias de socorro que nós tivemos de eventos na Pré-COP que você nos informou como seria. Muito obrigada. De CIURB, tem alguém? Não, né? Então, vou convidar o CT, eu não sei se é o Marcelo, já, Marcelo. Alô, alô, bom dia a todos. Bom dia, secretário e à mesa. Acho que todos já me conhecem, sou Marcelo Guidolin, eu sou chefe da Central de Operações da CT. Primeiramente, agradecer ao secretário pelas palavras, né, a respeito da Companhia de Engenharia de Tráfego. A CET está presente e está à disposição da cidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então, querendo agradecer as palavras aí do secretário. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida em relação ao período desse ano do PPC, do Plano Preventivo de Chuvas, em relação também ao ano passado, tá? Em relação ao ano passado, nesse período de 1º de setembro de 25 a 13 de 11 de 2025. Vocês podem reparar que houve, em setembro, 286 árvores caídas, em outubro, 126, e em novembro, até ontem, foram 40. Solapamentos 223, 250 em outubro e 151 em novembro. E alagamentos, no total, 26 em setembro, 34 em outubro, 3 em novembro. E alagamentos intransitáveis, 9 em setembro, outubro 8 e novembro 1 alagamento. Esses são os quesitos que nós retiramos em relação... Todas essas informações são as nossas equipes operacionais de campo que nos trazem as informações. Lógico, além disso, muitos outros problemas ocorrem na cidade devido às chuvas. Se uma árvore cai
cai numa via, há o bloqueio da via, se cai na fiação elétrica, há o interrompimento de energia elétrica nas residências e, em relação à CT, aos semáforos da cidade, né? Então, nós temos que deslocar rapidamente nossas equipes de campo para o local para que faça a operacionalização manualmente do semáforo. Aqui um gráfico comparativo, tá, de árvores caídas de 2024 e agora em 2025. Houve um decréscimo de árvores caídas. Os solapamentos, houve um pequeno aumento, tá? E alagamentos totais decréscimos e alagamentos intransitáveis decréscimos. Então, já pelo esse começo porém, a gente já sabe que o plano preventivo chuvas é para o ano inteiro, mas esse período, em relação ao ano passado, a gente está vendo que está ocorrendo um decréscimo aí nos itens. Aqui são os top 10 locais com mais ocorrências de alagamento. Aqui nós já pegamos desde janeiro desse ano até novembro. Então, são os principais locais aí da cidade onde ocorrem alagamentos. E aqui é o nosso corpo diretivo da CT. Quero agradecer mais uma vez a todos e contem com a CT quando precisar, tanto para prevenção quanto para emergências. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada. Desmades, tem alguém? Não? Então, agora eu vou convidar a comunicação, SECOM, Eliane e Isabela. Bom dia, colegas. Hoje serei breve novamente. Vim aqui apresentar o plano, a continuidade, né, do nosso plano. Na verdade, é esse início que nós optamos por focar primeiramente nas nossas redes sociais. Então, tanto o Facebook como o Instagram, a gente tem uma forte comunicação diretamente com os munícipes em geral, que são nossos seguidores. Então, deixei aqui, né, os números bem expressivos das nossas redes sociais. E trouxe também alguns exemplos que nossa equipe fez de disparos de story e posts para que vocês consigam ter uma noção do que a gente está conseguindo veicular, né? Então, primeiramente, nos stories, juntamente com os alertas que a Defesa Civil emite, a gente também está colocando algumas artes em circulação ali, como vocês podem ver nos stories, de forma a reiterar ainda mais, explicar sobre o alerta que foi recebido por meio dos celulares, que a gente sabe que a gente está tendo agora com recorrência, né? Então, trouxe 2 exemplos, de 5 e 7 de novembro, bem recente. Também alguns posts ainda mostrando e falando como agir, né, nessas situações, de forma simples, clara, para que todos consigam entender, né, essas informações, que rede social tem que ser uma comunicação rápida, fácil e visual também. Então, a nossa equipe fez dessa forma para que também atinja mais pessoas, que as pessoas compartilhem, enfim. Não está indo. Agora foi. E também no dia 29 de outubro, ali, como vocês podem ver, teve outra publicação. Essas publicações são no feed, tá? Não são stories. Que também chegou a bastante seguidores, bastante munícipes, e diz, né, que pode contar com a gente, fora as outras explicações, para quem ligar, como agir, tudo que a gente conversa aqui, né, sendo passado também para os munícipes, para os nossos seguidores, a fim de minimizar aí
esses impactos. Além disso, a gente também, esse também é outro post que foi feito em outubro, e a gente também tende a responder, né, esses munícipes, a esses seguidores, com mais orientações para seguir o que nós colocamos no post, enfim. Orientações em gerais também, para a gente ter esse contato mais próximo ainda com os nossos munícipes daqui de São Paulo. Outra coisa que a gente tem feito também é sobre obras e atuação da prefeitura, no caso aí sobre jardins de chuva, como eles podem ajudar a minimizar, né, esses problemas que a gente tem com alagamentos, no intuito de todo mundo saber para que serve, como é que funciona. E também sobre os piscinões, né? Quais foram entregues, quantos ainda estão em construção, qual é o limite, né, de água que eles podem armazenar, então a capacidade, né? E então também tem esses posts informativos do que a prefeitura está fazendo, né? Todos nós aqui, do que nós estamos fazendo, de como isso auxilia e minimiza os nossos problemas aí com as chuvas que têm sido intensas. E é isso. Obrigada. Eu acho que a última campanha também de São Paulo está ficando mais verde. Sim. Tem a parte de resíduos, né? Um dos filmes é de resíduos, coleta. que é bem legal também. E está no rádio, está na TV. Eu acho Sim, que está é bem sendo amplamente importante. divulgado, sim, sim. Obrigada. Habitação, tem alguém? Então, saúde, Magali. Não precisa? Não, se tiver alguma novidade nesse período, de outubro a novembro, não? Esporte e lazer, o Cláudio quer apresentar algo? Não? SP Regula, Felipe? Não? Enel? Faltou alguém? Não? Então, obrigada a todos aí por todo o trabalho no plano preventivo de chuva. E agora eu vou convidar o professor Dr. Moacir Lacerda e a doutora Loriane para apresentar o projeto Sensor de Raios de uma pesquisa da FAPESP. Tem palestra aí. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, foi feito pela Defesa Civil. Agradeço também aqui a presença do secretário e do apoio que a gente tem tido através da coordenação das subprefeituras e da Defesa Civil. Trata-se de um projeto que está sendo financiado pelo Estado de São Paulo, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, que é a FAPESP, e é uma pesquisa inovadora. A gente desenvolveu um sistema que dá alerta para a queda de raios, para atender as equipes que têm que sair em condições críticas de chuva, né, para saber quando começa e quando termina. Isso aqui aconteceu em São Paulo, agora recentemente. Pode rodar. Isso aqui é da nossa janela lá na USP. Nós temos um sistema que monitora as tempestades que acontecem sobre São Paulo. Isso aí é o que acontece quando cai um raio, né? Está filmado em alta velocidade. Essa tempestade aconteceu em abril, dia 3 de abril, e esse raio nós falamos que ia cair 15 minutos antes. Então, 15 minutos dá tempo de tomar algumas medidas para algumas equipes, né? Basicamente, esse é o sistema. Agora, eu queria fazer uma apresentação um pouco mais sistemática, já que a FAPESP pede que a gente faça um reconhecimento ao trabalho que eles têm, né, pelo financiamento. Então, vou apresentar só um pouco dos slides para vocês verem como é o sistema. Pode passar para mim? Alguém me auxilia? Eu tenho uma certa dificuldade com esses controles. Obrigado. Bom, aqui são algumas instalações. Nós desenvolvemos um sensor para o ponto crítico é a instalação. Esse sensor os dois sensores sempre trabalham em dupla, né? Na Sé, aqui à esquerda,
em Guaianazes, lá no Piscinão. Freguesia, Cidade Ademar. A gente tem um SEI, né, em andamento, né, ainda, até o ano que vem. E a gente instala o sensor, e o sensor manda a informação para o nosso sistema, é tudo automatizado, e a gente dá o alerta. O próximo, por favor. Aqui é uma tempestade, nosso sensor ele monitora toda a atividade elétrica da tempestade. Ele diz quando a tempestade começa e quando ela termina. Então, a gente não só dá o alerta da queda do raio, como a gente diz quando a atividade terminou e que é segurança. Que é uma situação, às vezes, difícil de avaliar quando está chovendo. Porque chove um pouco, continua chovendo, vai cair mais raio ou não? Então, o nosso sistema monitora a atividade elétrica para garantir a segurança de equipes que foram abrigadas durante a chuva, mas que podem retornar ao trabalho. Assim, a tempestade ela tem várias fases, né? A primeira fase é onde a tempestade está se formando, propriamente dita, e a fase crítica, onde está caindo as descargas. Nós damos o alerta na parte inicial da tempestade, onde não está caindo ainda. Isso antecipa de 10 a 20 minutos a queda do primeiro raio. Pode passar a próxima, que é bem rápido. Bom, isso aqui foi aquele evento que nós filmamos. Nós demos o alerta cerca de 15 minutos antes. Esse é o sinal que o sensor nos transmite. Nós temos um software que vai analisando, usa inteligência natural ainda, né? Que a inteligência artificial não precisou nesse caso, né? Mas a gente tem um programa também de comparação com inteligência artificial e está batendo em cima, a gente consegue analisar esse sinal e avisar quando vai cair um raio, né? Isso foi uma tecnologia que nós desenvolvemos, né? A partir de várias pesquisas, inclusive financiadas pela FAPESP também. O próximo. Aqui temos uma cópia do sistema, esse é real, né? Esses pontos que vocês estão vendo são pontos onde estão caindo descargas sobre a cidade de São Paulo. E é um sistema auxiliar que nós utilizamos em colaboração com o IAG, lá na USP, é o StarNet. Ele monitora os pontos onde estão caindo descargas. E ali à direita vocês estão vendo o registro, a assinatura da tempestade, né? É meio complexo, parece um eletroencefalograma, né, do planeta. Quando ele começa a ter uma tempestade, ele entra numa convulsão, vamos dizer assim. Então, a gente monitora aquele sinal através dessa rede. O próximo. Aqui é a rede atualmente instalada. Nós instalamos já o último em Guaianazes essa semana, lá no Piscinão. E esse aqui, né? Esse aqui foi instalado lá no prédio. Esses dois pontos marcam os locais onde estão os sensores. Ali à direita vocês estão vendo o Piscinão. E ali um registro de atividade normal. Quando tem um tempo bom, o sensor indica que a atividade está normal. E esse é o padrão do campo elétrico da Terra, em geral, fica em menos 150, menos 200 volts por metro. E ele pode ser um pouco mais intenso em algumas regiões, né? São dois sensores, a gente trabalha sempre com dois sensores, porque se um falhar, a gente tem pelo menos um funcionando por causa dessa redundância, né? O próximo. Aqui são as empresas que nos apoiaram e que nos apoiam, e as universidades e os institutos. Nós temos o apoio da UFMS, da USP, da Unesp, dos laboratórios dessas universidades, e também de empresas como a Embrastec, como a Climatempo, a Tepoquei, Sebrae e o IPEM, e não poderia deixar de agradecer principalmente a FAPESP, que é quem tem mantido o sistema. Nós temos um apoio deles até abril do ano que vem. A gente está mantendo o sistema com o apoio financeiro da FAPESP. O próximo. Agradecer a todos, né? Obrigado aí por conta que tem feito a palestra foi a doutora Loriana. Então, um obrigado da equipe toda da IANSA para vocês, pela presença e pelo espaço que vocês permitiram. Então, a aplicação principal é para áreas abertas. É uma norma, a NBR 16785, de 2019, que prevê uma série de atividades e sistemas que têm que ser utilizados para a proteção de área aberta, como parques, edificações que têm trabalhos externos, equipes que têm que trabalhar sob condições de chuva, deslizamento, mesmo na hora da chuva forte, no alagamento, qual é o momento que a equipe tem que ser recolhida, que tem risco de alerta atmosférica. Eu reparei nos slides
que tem risco para tudo, né? Mas ninguém pensou no risco da atividade atmosférica. Esse a gente está pensando. Então, esse sistema está no ar, está funcionando, e a gente agora está viabilizando essa informação para que chegue a um canal que possa atender os interesses da prefeitura e da população como um todo, né? Principalmente na proteção dos seus técnicos, que são os mais vulneráveis nessa hora. Muito obrigado e estou aqui às ordens para tirar as dúvidas. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Não? Não? Então, queria agradecer, professor. Obrigada pela sua apresentação. Queria saber se alguém da mesa quer fazer alguma consideração ainda. Não? Esse sistema de alerta para a questão de descargas elétricas realmente é bem interessante e importante para o nosso plano aqui também na Prefeitura de São Paulo. E também diria que muitas mortes têm ocorrido no litoral, né? Pessoas que estão na praia e, de repente, cai uma descarga elétrica. A minha pergunta é a seguinte: existe quando é dado o alerta, a área específica fala assim, olha, uma determinada região vai estar propensa a receber essa descarga elétrica? Sim. Pelo diagrama que eu mostrei, aqueles círculos é a área de abrangência do sistema, né? Em torno de 10 quilômetros. Ele consegue cobrir uma área de 10 quilômetros. Então, naquela área tem risco de cair raio. E normalmente cai, né? Em 95% dos casos, a gente acertou isso aí. Né? Temporalmente, a gente acerta 100%, mas espacialmente, 95%. Né? Então, como a gente monitora o sinal da tempestade, não é previsão. É o que está acontecendo. Então, por isso que a assertividade é muito grande. E como a gente trabalha com redundância, com mais de um sensor, a gente consegue corrigir interferências que acontecem muitas vezes nesses sistemas de alerta, né? Só um detalhe que eu não falei aí, que eu acho que é importante, que o sistema fica em tempo real, né? Ele está funcionando em tempo real, não é predição, não é previsão assim para uma semana, não é na hora, é o que está acontecendo. É nowcasting, como eles chamam. Alguém mais? Não? Então, em nome do secretário Renato Nalini, queria agradecer mais uma vez o trabalho de todos aí no plano preventivo de chuva, agradecer a participação hoje aqui nessa reunião e desejar aí um ótimo dia a todos. Até a próxima reunião. Obrigada.